E eu queria falar um pouquinho sobre a história do sabão no Japão. Então, será que sempre existiu sabão no Japão? No Japão, assim, o sabão é uma coisa muito recente. Recente que eu digo assim, século XVI, tá? Então, o que que acontece? O Japão é uma ilha. Não é uma só, né? São várias ilhas. Foi através dos portugueses que muitas coisas ocidentais entraram no Japão, na cultura japonesa. E é por isso que tem muitas palavras em japonês que vêm do português. Como, por exemplo, karuta. Karuta é um tipo de baralho, de jogo, e vem de carta. Tem vários exemplos assim. Por exemplo, pão. A gente aqui no Japão, pão é pan. E vem justamente do português. Que mais? Capa. Capa de chuva. Também tem a palavra capa. Né? Enfim, tem várias palavras assim, que vêm do português, por causa desse fato histórico. E no século XVI, com a chegada de vários artigos ocidentais, né, que os portugueses traziam para oferecer aos senhores feudais da época no Japão, né, porque os portugueses queriam fazer comércio, né, queriam fazer comércio e também queriam entrar para difundir a religião católica, né, o cristianismo. Então, eles estavam ali tentando penetrar a cultura japonesa e né, fazer esse intercâmbio com os senhores feudais daquela época. E nesses artigos assim que eles estavam introduzindo, tinha o sabão. O sabão era um dos artigos que na época era quase assim de luxo. Quase não, era de luxo, né? Mais ainda no Japão, porque na verdade foram artigos que foram ou comercializados ou oferecidos também, né? Como troca, como artigo de luxo, o sabão, né? Então, quem usou pela primeira vez o sabão no Japão eram esses senhores feudais e também a nobreza japonesa. O povo nem nunca tinha visto isso e demorou ainda muitos séculos até, para o sabão chegar na mão do povo. E aí eles assim, esses senhores e a nobreza começaram a usar e também eles não usavam como uma coisa diária, né? Como um produto diário, de uso diário. Era uma coisa que eles estavam usando de forma meio... era um artigo raro. E eles usavam mais como um artigo medicinal do que de uso diário de banho. Aí uma curiosidade, né? A primeira pessoa que usou um sabão vindo do Ocidente, né? O sabão mesmo, esse sabão que a gente conhece. Claro que eu acho que era um pouco diferente, né? Mas o sabão, né? A barra. A primeira pessoa que usou foi uma pessoa chamada Oda Nobunaga. Oda Nobunaga é um senhor feudal, assim, super. Ele lutou, né, para unificar o Japão e tudo mais, e ele é super conhecido na história do Japão. Não sei se no Brasil tem esse tipo de... Eu acho que não ensinam muito, né, a história do Japão no Brasil. Mas em todo caso, no Japão todo mundo sabe quem é. E foi ele, né, que usou o sabão pela primeira vez, justamente porque ofereceram para ele, né, como ele era o senhor daquela época do Japão, foi oferecido para ele. E aí depois desse cara vieram outros senhores feudais e senhores da guerra, né? Porque essa época era uma época de guerra, tá? E aí entrou numa era que realmente chama Edo. Era Edo. E quem dominava essa era o Tokugawa Ieyasu.
Ele foi o primeiro shogun do Japão. E ele parece que ele era fã de sabão. Ele adorava sabão. E aparentemente, eu não sei se essa história é verdade, mas pelo que eu li, no túmulo dele, ele levou, ele, assim, não sei se ele deixou como por escrito que queria isso, né? Não sei se era um desejo dele, mas colocaram no túmulo dele vários sabonetes, assim, porque era algo que ele adorava usar. Então, isso é uma curiosidade. E aí, depois, durante muito tempo, né, o sabão continuou sendo um artigo de luxo só para a nobreza no Japão. E só na era Meiji, depois que o Japão se abriu para poder ter intercâmbio com outros países e importar artigos, fazer comércio com outros países, ter amizades, né, com outros países também, eles finalmente abriram e entrou numa era nova chamada Meiji. E aí uma pessoa, um cara, né, uma pessoa comum, assim, não era uma pessoa nem da nobreza, nem nada, não era político também, mas é uma pessoa comum, um trabalhador que trabalhava com fábricas, né? Parece que ele viu numa construção de uma fábrica, ele viu um trabalhador francês. Claro que eu acho que não era trabalhador assim de obra, não. Talvez um arquiteto, sei lá, ou um engenheiro, não sei. O francês usava, parece, um sabão para se limpar. E aí ele viu esse francês usar o sabão, né? E aí ele ficou impressionado porque aquele sabão lavava tudo, deixava tudo limpo. E aí ele resolveu desenvolver. E como ele não tinha assim um manual de como fazer nem nada, né? Esse francês também não sabia porque ele estava simplesmente lá usando. Mas esse japonês, o senhor Tsutsumi, Tsutsumi era o nome dele. Ele resolveu tentar descobrir como fazer, como fabrica isso, né? E aí ele até deixou um diário, né? Naquela época as pessoas escreviam diários, né? Aqui tem a foto dos trabalhadores da fábrica que ele criou, da primeira fábrica de sabão no Japão. Pela primeira vez, no diário dele aparece a palavra sabão, em 1873, abril de 1873, tá? Então, assim, 2 séculos depois que o primeiro sabão foi introduzido, né, no Japão, na era do Oda Nobunaga. Aí, só depois de mais de 2 séculos, uma pessoa, né, um japonês, resolveu fabricar ele mesmo o sabão. E ele fez várias experiências, parece. Tá escrito aqui, né? De abril até junho, ele foi fazendo as experiências, né? Errando, acertando talvez algumas vezes. E tá escrito que ele comprou. Parece que o ingrediente ele sabia o que era. Só que não tinha o como fazer. Ele sabia que precisava de cinzas e de sebo animal, né? Ele conseguiu sebo de vaca, de boi, né? Sei lá. E aí, com isso, ele tentou desenvolver ele mesmo o sabão. E finalmente, em junho, parece que ele conseguiu. Mesmo não sendo o produto perfeito, ele conseguiu produzir o primeiro sabão no Japão. O primeiro sabão japonês. E aí esse foi a primeira fábrica de sabão do Japão, né? E aí depois, aos poucos, o sabão se popularizou no Japão e se tornou um artigo para o povo, do povo mesmo. E aí depois disso, várias fábricas começaram a aparecer e também foi introduzida a fabricação em massa, né? Então, aí realmente se popularizou. Então essa foi a historinha do sabão no Japão.